Boa noite a todos e a todas. Mais uma noite das atividades do ciclo de palestra do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Paraná, do campus Londrina. E hoje a gente vai ter a presença aí de um amigo, né? O José Francisco Pérez da Silva. Ele é biólogo, formou-se comigo, é um grande amigo, posso dizer isso com certeza, né? Já tivemos aí várias passagens na vida, né? Muito legais, e mantemos essa amizade aí longa, né? Duradoura, e que é muito bom ter amigos tais como o Zé, né? O José Francisco se formou, então, fez o mestrado e o doutorado também na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na área de zoologia e biociências, e a área de atuação dele é sistemática, taxonomia sistemática, com peixes, né, de peixes. E aí depois, se ele quiser, ele fala mais um pouquinho sobre isso, dos detalhes. Falar de sistemática de peixes não é simplesmente assim, né, a gente sabe que é mais complicado. Eu acho que uma bacia de lambaria cheia é a mesma coisa, mas ele acha que não. Então, há divergência sobre isso, né? Então, hoje a apresentação do Zé vai ser sobre a usina hidrelétrica de Belo Monte, sobre o resgate de peixes durante os trabalhos de construção. Atentem, né, porque essa palestra do Zé, ele vai dar uma reconstituição histórica também de como que essa usina foi construída. Eu acho que a maior parte de vocês não lembra, né, ou era muito pequeno quando essa usina começou a ser projetada e construída, ou talvez alguns não estivessem nem nascido ainda, né, quando ela foi projetada. Mas, sobretudo, quando ele for falar do trabalho dele como biólogo, é muito interessante, que aí a gente vê as aplicações da ecologia de populações, a gente vê as aplicações da sistemática, e que a parte também que é muito bacana. Então, vou deixar a palavra aí com o Zé, e curtam e façam as perguntas aí durante a fala dele, tá? Esse foi o pedido dele. Então, vamos lá, Zé, contigo. Menos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo aí que está acompanhando, então, esse encontro aqui. Eu queria só falar meio rápido, assim, o que é o meu trabalho. Como o Paulo disse, a gente se formou junto, mas nós seguimos caminhos diferentes, né? Ele foi para o lado da docência e eu escolhi o lado da consultoria ambiental. Então, eu trabalho basicamente com consultoria ambiental, presto serviço para empresas de engenharia, empresas de consultoria, sempre na área de peixes. Então, eu trabalho praticamente no Brasil inteiro. Atualmente, eu tenho bastante trabalhos aqui no estado, tenho na Bahia, tenho no Mato Grosso, tenho trabalho em Roraima. Então, é um campo de atuação muito interessante, muito bom. Atualmente está um pouco complicado por causa dessa questão dessa crise que veio lá de 2015 para cá, mas estava começando a melhorar quando entrou a pandemia. Então, agora deu uma acalmada de novo, mas é um campo muito interessante, assim, é um campo de trabalho bastante bom de seguir. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou falar basicamente sobre o empreendimento de Belo Monte e uma parte dos resgates. O Belo Monte teve um trabalho de resgate de 2012 a 2016. Durante todo o projeto tinha trabalho de resgate, mas eu vou falar especificamente de um deles, que foi o mais desafiador de todo o projeto, de todo o empreendimento lá. E como o Paulo falou, então eu vou falar sobre o empreendimento, falar sobre o resgate, e se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, ou colocar alguma coisa mesmo, podem fazer durante a apresentação. Eu acho que fica mais dinâmico, assim, mais como uma conversa do que uma apresentação e depois vocês virem para as perguntas. Então, fiquem à vontade, se quiserem perguntar qualquer coisa, podem perguntar durante a apresentação. Tá ok? Então tá.
A UHE Belo Monte, como o Paulo disse, talvez vocês fossem, ele disse que talvez alguns de vocês fossem muito pequenos ainda, não tenham conhecimento do projeto em si, mas na realidade, quando o Belo Monte foi projetado, eu e o Paulo eram muito pequenos. Essa usina, ela foi projetar, começou a ser, os primeiros estudos delas começaram em 1975, com a Eletronorte fazendo os estudos do inventário da bacia amazônica. E um desses inventários foi, dentro dessa bacia amazônica, o inventário da bacia hidrográfica do Rio Xingu. Então, foi feito o primeiro mapeamento do rio, foram feitas as localizações dos barramentos, onde poderia ser viável um aproveitamento hidrelétrico. Em 80 foi concluído esse inventário e começaram os estudos para a construção, então, desse complexo hidrelétrico de Altamira, era conhecido na época, né? E esse projeto abrangia 2 usinas, né? Babaquara, que teria capacidade de produzir 6,6 mil megawatts, e Cararaô, com 11 mil megawatts, que é essa usina que deu origem, então, à atual Belo Monte. Em 89, foi concluídos os primeiros estudos de viabilidade, então, dessa usina. Só que aí divergências acerca do impacto ambiental, só voltando aqui, só para falar, até esse período aqui, 75, 80, era ditadura militar ainda, não existia estudo de impacto ambiental. As usinas eram construídas de qualquer jeito. Só para vocês terem tem 2 exemplos da Amazônia que são bem clássicos, assim, né? Uma delas é a usina de Tucuruí, que ela entrou em operação em 84, ela está localizada no Rio Tocantins e tem uma geração relativamente boa, ela é a segunda maior usina 100% nacional em termos de geração, ela perde só para Belo Monte, mas ela tem uma área alagada de 2.850 km², é uma área muito grande. E outra que foi construída nesse mesmo período, antes dos estudos ambientais, foi a usina de Balbina, que ela entrou em operação em 89, ela está localizada no rio Atamã, que fica em Presidente Figueiredo, uma cidade a 150 quilômetros de Manaus. E essa usina gera somente 250 megawatts e tem uma área alagada de 2.360 km². Então, essas 2 usinas, se tivessem ocorrido estudos ambientais de viabilidade delas, talvez elas não tivessem saído no formato que elas foram construídas. Então, voltando aqui para Belo Monte, em 89, então, teve a conclusão dos primeiros estudos de viabilidade. Nesse período já se começou a ter estudos de impacto ambiental para a construção desses projetos grandes. Então, só que nisso, divergências acerca dos impactos socioambientais que a usina traria, levaram à suspensão do financiamento da obra. Então, se paralisou todo o processo e ficou parado. Aí, em 94, se voltou com a tentativa de construção da usina, né, com a revisão dos estudos de viabilidade, e aí foi feita uma modificação no projeto, que nesse caso se diminuiu bastante a área inundada, e com a garantia de não inundação de terras indígenas, que era um dos grandes problemas do projeto inicial. Aí já em 2002, então, para definir a forma de venda desse projeto, no governo SHC, foram feitos estudos de como seria feito esse leilão, como é que seria vendido o Belo Monte, então, para as empresas que construiriam. Aí só em 2005, depois que o Congresso autorizou a Eletrobras a completar o EIA-RIMA. Então, com isso foram feitos os determinados estudos de viabilidade técnica, econômica e socioambiental. Em 2006 começou a elaboração do EIA, que foi entregue em 2009 ao IBAMA. Em 2010, o IBAMA concedeu licença prévia, ou seja, a licença que dá permissão para começar os estudos de monitoramento e permitiu a venda dessa concessão de Belo Monte através de um leilão de energia. Nesse leilão, foi dado como vencedora a empresa Norte Energia, lá em 2010, e aqui tem uma curiosidade bem forte assim, em relação a Belo Monte, né? Tinham 2 consórcios disputando a usina. Era a Norte Energia, que foi a vencedora, que ela era um consórcio composto pela Eletrobras, Eletronorte, Chesf, Petros, Funcef, Cevig, Neoenergia, Semig Light, Vale, Sinobre e J. Malucelli. A outra empresa que participou desse leilão
foi a Belo Monte Energia, era composta por Furnas, Eletrosul, aí Andrade Gutierrez, Vale Neo Energia e Companhia Brasileira do Alumínio. E aqui se vê que uma grande presença estatal na montagem do consórcio, né, o que não é uma coisa muito normal nesses leilões de energia. Geralmente são empresas privadas que fazem compram esses leilões de energia. Então, aqui, as subsidiárias da Eletrobras comandavam os lucros com mais de 50% da participação. E aqui outra curiosidade, que as duas grandes empreiteiras que trabalham muito nessa área de energia, que é a Odebrecht e a Camargo Correia, elas não quiseram participar do leilão. Elas acharam que elas não iam conseguir ter lucro com Belo Monte. Então, elas ficaram de fora, não entraram na concorrência, e esse leilão foi comprado basicamente por empresa estatal. Tá tranquilo, pessoal? Estão seguindo bem aí? Tá, Zé. Eu acho que só... Aí, isso aí. Esse último aí. Oi? O último slide ali da Odebrecht não tinha passado, agora passou. Ah, esse aqui não tinha passado? O outro, antes do projeto. Mas tá beleza. Tranquilo, Não, deu para entender certinho. Tá, daí o projeto em si, né? O projeto de Belo Monte, então, como eu falei anteriormente, ele foi bastante modificado em relação àquele projeto inicial de Cararaú. E aqui tem uma outra curiosidade, né? Esse projeto inicial de Cararaú é um nome de uma tribo indígena que tem na região. E lá na década de 80, ali na década de 90, já teve umas apresentações do projeto lá na região, e esses índios Cararaús tiveram lá e teve muita confusão, e aí o pessoal do governo resolveu tirar o nome da terra indígena do projeto e botou Belo Monte, porque eles achavam que não ia pegar bem botar o nome de terra indígena em projeto de hidrelétrica, não ia ficar muito bom. Então, o arranjo utilizado, ela apresentou uma redução da área do reservatório. A área inicial era de 1.225 km² e baixou para 478 km². E isso foi possível, tornando o Belo Monte uma usina que se chama usina fio d'água. Ou seja, só que isso compromete a geração de energia. Vocês têm ideia da diferença de uma usina com reservatório de acumulação e uma usina a fio d'água? Qual a diferença de uma para outra? Eu não sei, pode falar. Tá, então só vou dizendo. Uma usina com reservatório de acumulação são essas usinas com barragens grandes e tu tem um reservatório grande. Essas usinas, elas, como diz já o nome, né, o reservatório de acumulação, ela guarda água, ela acumula água e vai gerando durante o ano inteiro. Então, ela tem um reservatório, uma reserva de água para ir gerando nos períodos de seca. A usina fio d'água, ela utiliza somente a água que desce pelo rio. Ela não tem um reservatório de acumulação. Só é construída a barragem para manter a altura, para ter a queda, para gerar energia, mas ela não tem acumulação de água. Então, ela gera conforme o ciclo hidrológico do rio. E aí, isso, então, como se diminuiu esse reservatório, transformou o Belo Monte numa usina a fio d'água, isso comprometeu muito a geração, como nós vamos ver mais lá no final. E era uma das preocupações da viabilidade econômica dessa usina, é justamente isso. O Rio Xingu tem um ciclo hidrológico na Amazônia inteira, né, muito marcado, de cheia e seca. Então, no período seco, a geração vai ser bem baixa, mas isso a gente vai ver lá no final, eu vou mostrar o porquê desse comprometimento com a geração. Então, aqui, o reservatório inicial de Belo Monte, aquela Cararaú, era isso aqui. Aqui desse mapa, essa figura é muito ruim, porque eu peguei de um site bem antigo, mas aqui... Não está aparecendo, Zé. Não está aparecendo? Aqui está. Depois do projeto aí, deixa eu ver. Esse aqui não aparece? É uma figura ou o quê? É um mapa. Não está aparecendo. Putz, que sacanagem. E esse aqui? Esse é pior ainda. Aí o mapa apareceu agora. Tá, esse aqui que não está aparecendo. O que está aparecendo agora para mim é eu acho que é uma foto de satélite, né?
Isso, uma foto de satélite, você consegue ver aqui Esse aí aparece agora. Tá, isso aqui aparece. Então, aqui, ó, se vocês... dá para ver essa parte azul aqui, né? Ou não consegue diferenciar a cor? Hein, Paulo? Oi. Tu consegue diferenciar, vocês conseguem ver essa parte azul aqui do mapa? Aqui assim? Tá muito ruim. Tá, então, essa parte em azul aqui que está marcada é o do reservatório inicial de Belo Monte, lá da Cararaú. Essa parte toda em azul seria a área inundada. Então, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, eu vou tentar mostrar. Então, agora o próximo é a conformação nova, né, a modificação que foi feita. Então, toda essa área aqui que seria inundada, não vai ser mais inundada, ela vai ficar, vai ser apenas um reservatório pequeno aqui embaixo e um reservatório maior aqui. Isso vai aparecer agora aqui num slide mais adiante, tem uma conformação melhor, que eu acho que eu seguro melhor. Então, dentro do projeto, ainda são uns números, para vocês terem uma ideia do tamanho do que foi Belo Monte, né? Então, teve uma produção de 69 milhões de metros cúbicos de aterro, a escavação de 166 milhões de metros cúbicos de terra e rocha, e o lançamento de 3,7 milhões de metros cúbicos de concreto. São números bastante expressivos. E durante o período mais forte da obra, contava com cerca de 22 mil trabalhadores diretos das empreiteiras, fora os trabalhadores indiretos que também participavam dos trabalhos na região. Então, aqui só para dizer, as grandes empreiteiras, elas não compraram o projeto de Belo Monte, mas elas construíram Belo Monte. Então, esse CCBM, que é o Consórcio Construtor Belo Monte, era composto por essas empresas, a Andrade Gutierrez, a Camargo Correia, as grandes empreiteiras do Brasil. Eles viram que Belo Monte não daria lucro comprar o leilão para vender a energia, mas elas participaram da construção e conseguiram ganhar bastante dinheiro durante o projeto. Então, lá em Belo Monte, ele era o projeto todo, a composição da usina era feita apresentava 4 sítios construtivos lá. Tinha Belo Monte, que é a usina principal, né, onde tem as 18 turbinas, que geram a maior parte da energia. Um sítio que era chamado de Canais, que é onde foi construído o canal de derivação, que depois eu vou mostrar uma foto ali, um canal de 20 quilômetros escavado no meio da floresta. O sítio Bela Vista, que era um sítio para construção de diques, para a formação de um reservatório intermediário, esse reservatório foi formado numa área onde não tinha água, né, era um reservatório, uma área nova. E o sítio Pimental, que é a barragem do reservatório principal, que é onde eu vou falar depois da encercadeira que a gente fez. Então, aqui, esse é o projeto original de Belo Monte, atualmente. Vocês conseguem ver, né, esse mapa, Paulo? Espera aí, que tá nos sítios ainda. Ah, ele demora para passar? Eu acho que sim. Vê se chega um mapa aí. Tá vindo de Porto Alegre, né? Até chegar aí vai demorar. Chegou ou não? Ainda não. Caramba. Tá nos sítios ainda? Sim, tá nos sítios. Belo Monte, Canais, Bela Vista e Pimental. Não mudou. É que eu já mudei, já passei até pro outro lá, ele continua no mesmo. Não, me avisa quando mudar aí. Vê se mudou agora. Ainda não. Para mim mudou aqui, tá um mapa verde com... Então é só eu aqui. Verde com cor de laranja. Isso, agora mudou. Então, beleza. Você dá a ordem aí, Lu. Tá, então, assim, só para mostrar isso aqui é o que é Belo Monte atualmente, né? É um projeto já renovado, né? Aqui embaixo, tem coisa que é o sítio Belo Monte, onde é a barragem principal, onde tem as usinas geradoras. Essa área aqui pequena é o reservatório que foi construído, vamos dizer assim, em terra firme. Aqui não existia água, aqui nunca teve água, que era terra firme. Esse canal mais estreito aqui
é a área dos canais, que é o canal aquele que eu falei que foi construído, foi aberto todo no meio da selva, e essa aqui é o sítio Pimental, que é a barragem do reservatório principal, que é esse reservatório que veio para cá. Aqui nesse canto tem a cidade de Altamira, que foi a cidade mais afetada pela usina. E essa área aqui é a chamada Volta Grande do Xingu, que é uma área de pedrais que ficou completamente sem água. Completamente sem água não, ela tem uma vazão sanitária, mas ela não vai ter mais a quantidade de água que ela tinha nos períodos de cheia. Então, essa área aqui foi uma área muito comprometida, o impacto ambiental, principalmente para a ictiofauna maior, foi nessa região aqui. E aqui também teve problema para índios, né? Tem uma terra indígena nessa região aqui, que é o Paquissamba, e tem outras aldeias para cá. E no período de cheia, essa parte era navegável. E esses índios aproveitavam isso para andar por aqui, para subir esse rio que tem aqui, e para pesca também, e essa região então toda ficou muito comprometida com a construção da usina. Aqui é um arranjo geral, esse mapa é meio ruim, mas só para mostrar aqui o trecho onde foi construído os canais, né? Esse canal, toda essa área aqui de construção de canais e essa parte aqui era terra firme, que atualmente é um reservatório agora. Esse outro aqui é só um detalhe maior. Aqui é o sítio o sítio Pimental, né, onde é a barragem do reservatório principal, onde foi feita essa ensecadeira que eu vou falar depois. Aqui a tomada d'água do canal de derivação, que leva ao reservatório. Esse aqui é o canal de derivação aqui, então, que traz essa parte com os coloridos diferentes aqui, é onde é o reservatório intermediário, que é o que manda água para as turbinas, que são localizadas nessa parte de baixo aqui, e aqui a água volta ao rio Xingu. Essa é uma foto para vocês terem uma ideia do que é a região dos canais. Então, isso aqui era uma área de mata, que foi retirada a mata, foi escavado esse canal que tem mais ou menos 300 metros de largura, médio, né, por 25 metros de profundidade, e 20 quilômetros de comprimento. Então, aqui que mostra a quantidade de terra que foi movimentada, escavada, e quantidade de rocha. Ele é todo forrado com algumas pedras um pouquinho de tamanho médio, e é uma obra realmente meio faraônica, assim. Então, vamos lá. Aqui começa o trabalho dos... O fundo é bem rochoso aí nessa região toda? Oi? O fundo é bem rochoso aí nessa região toda. Tem bastante rocha, tem trechos que é só terra mesmo, mas tem bastante parte com rocha. Tem muita, essa parte que tem umas áreas aqui que dá para ver, isso aqui é a rocha que foi escavada. Aqui era até umas partes de rocha, mas tinha muitos trechos que era só terra mesmo, que era só escavar. Tinha bastante cascudinho, então. Não, aqui é a terra, cara, aqui nunca teve água. Esta região, isso que eu falei, essa parte não era terra firme. Isso aqui foi todo escavado onde era terra. Atualmente é um canal de derivação. Mas entendi. Aqui não tinha água. Aqui. Então, aqui, agora a parte direta do trabalho, que é o resgate nesse sítio Pimental. O que era o sítio Pimental? José. Oi. Fala. Queria fazer uma pergunta. Claro. Talvez também seja importante comentar para os alunos ali, é o Daniel que está falando, tá? O conceito e para que serve um canal de derivação numa usina hidrelétrica? Aí que tá, cara. Esse canal de derivação normalmente não se tem em usina hidrelétrica. Belo Monte é uma coisa meio fora do padrão normal, assim. Quer dizer, até se tem. O que se faz muito em hidrelétricas, principalmente nesses rios de serra, se faz a barragem num ponto e se cava onde tem a tomada d'água, se cava um túnel para aproveitar a queda do rio. Mas geralmente são túneis de 1 quilômetro, 2, geralmente não mais que isso. Nesse caso de Belo Monte, eles fizeram uma coisa diferente. Não é um túnel que vai captar água no reservatório em cima e vai gerar lá embaixo. Esse canal de derivação é um canal para formar um outro reservatório para poder gerar na parte lá onde era Belo Monte. Deixa eu te voltar aqui. Aqui, ó.
Acho que esse aqui é melhor. Nesse ponto aqui, ó, é a usina o barramento do reservatório principal, que é o Pimental. Para não inundar toda essa área, eles fizeram isso, eles fizeram a barragem de Belo Monte aqui embaixo, né, e criaram um reservatório aqui no meio. Então, para pegar água desse reservatório principal, para levar para o reservatório intermediário, eles construíram esse canal só para fazer essa captação de água aqui e levar para o outro reservatório. Geralmente, nas usinas se faz a captação, se faz um túnel direto que traz a água até onde está a barragem. E aqui Belo Monte é um pouco diferente, é só um canal de derivação para carregar água para o outro reservatório. Então, eles fizeram com 2 reservatórios, um reservatório principal, esse que é no Pimental, que é um reservatório um pouco maior, que leva a água até o reservatório intermediário, que é um reservatório pequeno, é só para ter uma quantidade um pouquinho maior de água para poder gerar lá em Belo Monte. Certo? Certo, beleza, entendi. Obrigado. Alô? Tá, então o sítio Pimental era um dos 4 sítios construtivos lá de Belo Monte, que é o local da barragem do reservatório principal. E durante o período que a gente estava lá, ele tinha cerca de 5.000 trabalhadores. E isso era um problema, porque esses 5.000 trabalhadores, incluindo nós, é claro, almoçavam, jantavam e tomavam café no mesmo local. Então era uma confusão sempre na hora das refeições. Então esse aqui é o sítio Pimental, a parte construtiva, né? Opa, passei aqui um. Desse ponto para cá, aqui é a estrada de acesso. Aqui para esse outro lado aqui ainda era a área onde tinha os alojamentos e refeitórios e outras áreas do sítio. Então, essa parte do sítio Pimental é só para visualizar. Isso aqui é o Xingu, num período já de cheia. Essa foto foi feita, já estava em construção aqui, isso aqui deve ter sido em março, por aí. Ainda tinha bastante água. No período de seca, essa área toda aqui desse canto fica seca, não tem água. O rio fica restrito a esses 2 pontos, uma passagem aqui e uma outra que passava aqui onde é o sítio Pimental atualmente, onde é a barragem. Então aqui era a área tinha usina de concreto, os galpões onde eram produzidas as ferragens, depósito de brita e outras coisas, e aqui a área construtiva em si. A barragem do Pimental, a secadeira do Pimental era toda essa área aqui, como eu vou mostrar mais adiante. Então, o desafio desse trabalho, que foi uma coisa que me assustou quando eu cheguei lá. Quando eu cheguei, eu não sabia que era desse tamanho. Mas a secadeira tinha uma área de 90 hectares. Eu estou acostumado a trabalhar aqui no sul com secadeiras de 500 metros quadrados, 2.000 metros, 1 hectare, é o maior que eu acho que eu já tinha trabalhado. Essa tinha 90 hectares de área. Um volume de água calculado de 6 milhões de litros. Uma biomassa de peixe estimada em cerca de 90 toneladas. E o CCBM, que era o consórcio construtor, queria que a gente terminasse o trabalho em 30 dias, que era uma coisa quase praticamente impossível. E aí, esse prazo aqui que eles estavam nos dando de 30 dias gerou muita confusão, muito estresse, muito mal-estar nas reuniões de planejamento da ensecadeira, né? Porque engenheiros mandando a gente a merda, dizendo que a gente tinha que fazer no prazo que eles queriam, porque, enfim, era bastante estressante, não? Isso, o pré-início de trabalho, ali, as reuniões de planejamento. Esse mapa que mostra essa linha em azul é a trilha do GPS que eu fiz aqui. Isso aqui é um perímetro da ensecadeira. Então, eu fiz com a caminhonete para marcar, para se ter uma ideia boa do tamanho que era. E só que toda essa área aqui era a área alagada. Aqui uma visão mais aproximada daquela primeira foto. Então, aqui dá para se ver bem essa parte toda aqui, tudo isso aqui era a ensecadeira do Pimental, que era bastante assustador quando se enxergava, se olhava para ela, né? Então, aqui dá para vocês terem uma ideia, ó. Aqui é uma imagem de uma parte da ensecadeira, aqui é uma outra, aqui já os geradores que estavam montando para colocar as bombas, para começar a depressionar a área.
Então, você olha, parece um mar, para imaginar que tirar os peixes de todos os peixes que estão aqui dentro era meio assustador. Aqui já era o sistema de bombeamento, a parte de engenharia dizia que eles conseguiam bombear em 15 dias, mas no fim se viu que era impossível isso, que não tinha como fazer dessa maneira. Então, vocês podem ver o sistema eles tentando bombear, montar um sistema aqui. Então, era um trabalho bastante complexo de interligar todos esses tubos, das bombas dentro dessa cadeira até o ponto que elas iam jogar água no rio Xingu. Era uma distância bastante grande, então tinha que fazer todas essas ligações, e foi um trabalho bastante demorado, que acabou que eles não conseguiram fazer no prazo que eles estavam estipulando. Então, aqui, para o resgate, nós estávamos com uma equipe de 10 biólogos, 120 auxiliares, 6 caminhonetes com aquelas caixas de transfish de 400 litros, com oxigênio, 2 caminhonetes F4000 com transfish de 2.000 litros, também com oxigênio, 2 ônibus para transportar os auxiliares, 2 barcos de alumínio com motor de 15 HPs e 2 barcos de madeira com motor de rabeta. Esse motor de rabeta é um motorzinho que tu consegue andar quase no seco, assim, ele é feito para andar nesses lugares com baixa quantidade de água. Então o trabalho começou, a nossa mobilização começou em 17 de dezembro, esqueci de botar o ano aqui, isso foi 2012, porque o consórcio pressionava para a gente estar lá, porque eles tinham que começar o trabalho, eles queriam começar no dia 15, mas aí o sistema de bombeamento não estava pronto, a gente foi enrolando e acabamos indo no dia 17 de dezembro. E no fim só começaram a conseguir bombear no dia 20 de dezembro. O início dos resgates começou no dia 24 de dezembro, ali, véspera do Natal. Aqui já uma parte, dá para ver uma parte que já tinha baixado. Então, logo que começou a baixar, começaram a aparecer esses pedrais, que é uma parte onde tem bastante cascudos e outros bagres, outros peixes de pequeno porte, mas eu vou falar um pouco melhor adiante. Aqui, ó, formavam essas áreas aqui, tudo uns peixes presos aqui no meio, formavam poças dentro no meio da ensecadeira lá, então ficavam essas pequenas poças aqui. O trabalho de coleta era manual, pegava peixe por peixe no meio das pedras, onde tinha essas pequenas poças, quando tinha um espacinho conseguia passar uma rede, mas normalmente era mais trabalho de catação mesmo. Aí nesses lugares se trabalhava com uma bomba menor, uma bomba pequena, e um gerador, que aí se secava o lugar e se ficava fazendo isso que eles estão fazendo aqui, catando, levantando pedra, colocando a mão no meio das pedrinhas, tirando... Era pulsar mesmo, rede maior não, nem manual. Não, cara, aqui nessa parte é manual, catava com a mão. Aqui, onde tinha uma pocinha assim, às vezes conseguia um pulsazinho, passar uma redinha. Mas nesses pontos era manual. Aqui, ó, aqui dá para ver os caras no meio na rocha, aqui, ó. Não, esse aqui. Aqui, ó, esse cara aqui, ó, ele tá ali embaixo pegando peixe no meio das pedras, aqui, nessas pocinhas. Esses aqui também. Aqui, ó, todos no meio do... Essa parte dos pedrais foi a parte mais complicada do trabalho. Aqui, ó, aqui dentro d'água. Então, aqui ia para o meio dessas pedras, conseguia ir tateando com a mão, pegando os peixes e colocando nesses baldes. Aí, desses baldes, quando o balde estava com uma certa quantidade de peixe, saía daqui e levava até um outro ponto para alguém carregar até o transfish para depois ir para a área de soltura. Aqui, ó. José, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual era a meta de vocês aí, quando chegava nos lugares desses? Era... vamos pegar tudo ou já ia selecionando? Não, pegar tudo. Não tinha exceção, era pegar tudo. Que doideira, cara. A função do resgate era retirar todos os peixes que estavam ali. Não podia ficar nada. Claro, fica muita coisa porque a gente não tem lugares que tu não tem acesso para pegar. Não, o que eu tô dizendo assim, de repente tu via e disse, não, esse aqui a gente já pegou bastante, agora vamos para outro. Não, cara, resgate é tudo. É tirar tudo que tem.
Tanto que nesses resgates não se faz muito inventário do que veio. Assim, a parte de pesagem a gente até tentou fazer a biomassa mais ou menos correta. Mas as espécies que vinham, o objetivo maior era o bem-estar do peixe. Então, tava o balde pela metade, botava, levava até o... Depois eu vou mostrar mais adiante ali o processo de pesagem, botava direto no transfish e já ia para a área de soltura. Mas era um processo bem complicado, porque era, assim, ó, aqui já são peixes, era um processo manual, catação, bem... E isso era assim, o trabalho lá era de domingo a domingo, das 7 da manhã até escurecer, que era mais ou menos 6 da tarde. Tinha a parada para o almoço, mas era trabalho direto. E o tempo inteiro nesse estado, né? Sempre molhado. Então, estava sempre dentro da água. O período do resgate, que foi praticamente todo mês de janeiro, era período de chuva, então todos os dias chovia. Então, estava lá no meio do nada, lá, chovia. Daqui a pouco abria um sol, então era bem complicado, assim. Então, aqui é só um exemplo dos peixes que a gente encontrou no meio daquelas pedras, né? Naqueles pedrais, as espécies de peixes de escamas e peixes de porte maior, como o rio Xingu já apresenta, a região lá já tem um período de seca e cheia bem marcado, esses peixes de escama maior são acostumados já com isso, então começa a baixar um pouco o nível da água, eles já vão para a parte mais profunda. E cascudo é um problema, porque cascudo não faz isso, cascudo vai para o meio da pedra. Então, a gente tinha que catar, tirar lá do meio como eu mostrei anteriormente ali, fazer a catação de cada um individualmente. Então, aqui é só uns exemplos de algumas espécies. Essas espécies todas aqui, com exceção Acho que o Daniel queria perguntar alguma coisa. Pode perguntar, Daniel. Tá conseguindo ouvir? Sim, estou ouvindo. Ah, beleza. Só para ver se eu entendi, a ensecadeira é uma região que tem alagada, né? Que é uma consequência da barragem, do barramento, da calha. A ensecadeira é assim, ó, deixa eu voltar aqui, eu vou ter um jeito de explicar melhor. Só voltar nesse... A gente tem aqui, ó. Tá vendo aqui a foto daquela foto de aérea, né? Vocês estão vendo aí? Aham. A ensecadeira é isso aqui, ó. Aqui tu pode ver é o leito do rio Xingu, ele está passando aqui. Nesse ponto aqui tinha uma ilha, que é a Ilha do Forno. E essa área aqui onde está sendo construída essa barragem era rio Xingu também, era rio. Então o que é uma ensecadeira? Eles pegam uma parte que dá de terra firme, fazem uma barragem de montante, então ligou essa parte aqui que era terra firme até essa Ilha do Forno aqui, e fazem uma barragem de jusante. Então eles fecham essa parte do rio toda aqui e secam isso para construir a barragem. Posteriormente, quando a barragem estiver pronto, isso aqui estiver pronto já, essa barragem de montante ela é destruída e o rio passa a correr por aqui de novo, só que aí por dentro da barragem. Então a ensecadeira é isso, tu pega uma parte do rio e tu fecha essa parte do rio, lacra toda ela, sela e tira toda a água dali de dentro. E aí tu constrói o empreendimento dentro dessa parte. É isso aqui, ó. Aqui ao fundo, ó. Isso aqui é a barragem de montante. Ali atrás é o rio Xingu. Ele passava por aqui anteriormente. Então tinha um canal de rio aqui no meio dessa água. E esse lugar onde eu tirei a foto é a barragem de jusante. É a parte de baixo do rio. Ah, tá. Então, aqui, essa foto aqui, ó. Opa. Tá vendo que tem esse monte de caminhão aqui, ó? Esses caminhões estão largando aterro aqui para selar a barragem. Porque como o rio estava enchendo, era período já de enchente, tinha muita infiltração ainda aqui. Então eles estavam aqui selando a barragem. Essa de montante. Certo. Ficou claro, Daniel? Ficou. Então, o trabalho de resgate é feito só na ensecadeira, então. Exato, é dentro da ensecadeira, porque essa parte
onde a gente está trabalhando aqui, que tu está vendo, isso aqui era o leito natural do rio, que foi barrado na parte de cima e barrado na parte de baixo. E aí foi tirado a água de dentro dessa parte que era leito de rio. Então todos os peixes continuavam ali. No momento, eles ficaram presos dentro dessa ensecadeira. Entendi. Legal, beleza. E assim, aí quando tem o bombeamento, provavelmente vai peixe dentro da bomba, também dentro do cano, do tubo, não? Não, muito difícil. Não, só quando ela está na parte muito final da ensecadeira, em pequenas poças, assim, no finalzinho, aí talvez vá alguma coisa. Mas nesse caso aqui era uma área muito grande, não, dificilmente foi peixe pela bomba. Tá. E aí, assim, tá secando, tá baixando o nível, vocês vão passando, no caso eu sei que cada caso você acaba agindo de maneira diferente, né? Mas imagino que vai baixando o nível ali, você vai passando rede, vai passando pro saco. Eu vou mostrar mais adiante. Eu vou te mostrar, agora mais adiante vai aparecer. Quando começou a baixar o nível, a depressionar a ensecadeira, as primeiras partes que apareceram foram esses pedrais. Por isso que eu estou mostrando aqui. Então, apareceram essas partes e no meio dessas pedras que ficavam esses cascudos presos. Essa aqui que o cara está tirando. Depois, agora, mais adiante, vai aparecer as áreas mais de praia e com a parte com rede. Beleza. Então, aqui só mostrando, então, alguns dos peixes capturados lá. Esses peixes todos... Esse aqui nem tanto, porque é um peixe não é muito conhecido, mas esses 3 aqui são peixes que têm um valor bem considerável no mercado de aquário e são muito exportados para a Europa. Esses aqui é a mesma coisa. Inclusive, esse peixe aqui era um peixe bem problemático. Esse aqui é um Impancistus zebra, o nome científico dele é um chamado jacari zebra. Ele tem um programa específico para ele dentro da barragem, para ele tomar uma água. Ele é um peixe, esse peixe dá para ver que é de pequeno porte. Esse é um adulto já. E ele tem um valor muito grande no mercado de aquariofilia, mas ele está proibido a pesca, porque ele está ameaçado... Qual que é, o de cima ou o de baixo? Não, esse de baixo aqui. Esse parece uma zebrinha aqui, ó. É o Impancistus zebra. O outro é leopardo, então. Hã? Nada, falei besteira, pode ir. Ele tem até, foi feito um projeto de tentativa de reprodução em cativeiro, tem um projeto bem grande lá em Altamira, com aquários, até estavam conseguindo reproduzir já. Esse peixe, lá na região, um atravessador vai lá na beira do rio e chega a pagar R$100 por um peixe desse. Nós tivemos problema com alguns auxiliares, que a empresa, quando junto com o EPI, ela deu para cada um dos auxiliares, ela deu uma mochila com uma garrafa d'água. Essas garrafinhas para carregar água. Só que essas garrafas eram brancas, elas não eram transparentes. E depois de um tempo a gente descobriu que tinham alguns auxiliares que, quando achavam esses peixes, colocavam dentro da garrafa, guardavam e levavam para a beira do rio, que tinha um cara esperando eles lá já. Então tentaram comercializar, tivemos que despedir, acho que foram mais de 6 ou 7 auxiliares que tiveram embora por tentativa de contrabando desse tal do acari zebra aqui. Aqui mais uns outros acaris encontrados lá. Vê que é uma diversidade bem grande de cor e de tipo de... Aqui chegando então, Daniel, naquela área que você falou, que depois que saiu desses pedrais, começaram a aparecer essas áreas de praias. Já uma área um pouco mais fácil de trabalhar, com uma quantidade boa de peixe, mas sem esse problema de ter que estar catando. Aqui já juntou os dois, né? Tinha essa área de pedral aqui, que tinha que ser catar os cascudos com a mão, mas aqui já dava-se para passar rede, tarrafa e outros métodos mais fáceis de coleta de peixes. Aqui é uma outra praia. Aqui dá para você ter uma ideia da dimensão da ensecadeira. Isso aqui tudo já era área de alagada, até o fundo aqui, toda essa parte aqui. Aqui nós já estamos já tinha baixado bastante. Essa parte central aqui, onde estão passando essa rede, era a parte mais funda do Xingu. Então aqui era o leito principal, né,
Quando secava, a água ficava correndo só nesse trecho aqui. Aqui dá para ver um outro, nesse caso aqui não estava tão problemático, mas esse foi um outro grande problema que deu bastante estresse durante esse trabalho. Era isso, nós estávamos trabalhando aqui, liberando essa poça, já tinha máquina trabalhando em volta, essas trator de esteira, caminhão, escavadeira, que você pode ver aqui no fundo das escavadeiras já estão trabalhando também. Então, tinha momentos de meio de conflito, assim, de ter que parar o trabalho, de ter que chamar algum superior para dizer, olha, nessas condições não tem como trabalhar. Então, era uma coisa meio tensa também dentro do trabalho da secadeira. Aqui, então, um grupo passando uma rede para retirada dos... Aqui um grupo um pouquinho maior passando rede. Aqui as áreas de praia, essas partes eram mais simples de trabalhar, mais fáceis de trabalhar, porque passava a rede, o trabalho era menos cansativo, mas em compensação vinha uma quantidade muito grande de peixes. Então, você pode ver que tem as dezenas de baldes aqui. Então, quando a rede chegava, a maior parte da rede ficava dentro d'água, eles começavam a tirar os peixes aos poucos, pegava, enchia um balde, carregava até o caminhão ou a caminhonete. E muitas vezes não tinha acesso tão próximo aqui, às vezes tinha que dar uma caminhada de 30, 40, 50 metros para carregando o balde até chegar onde estava o caminhão ou a caminhonete. E aqui então algumas das espécies de peixes de escama, já que vinham nessas outras áreas, né, fora dos pedrais, né. Mas se tiver alguma dúvida aí em relação ao que são os peixes, tem aqui algumas... Opa! Aqui é uma piranha, aqui um tipo de pacu, um outro peixinho que é bastante apreciado em aquariofilia, que os peixes de porte maior, né? Traíra. Essa aqui é uma bicuda que parece que o cara está segurando uma arma. Que é a piranha preta, essa piranha aqui o pessoal tinha bastante medo dela, apesar que piranha dificilmente ataca em ambiente confinado assim, mas o pessoal de lá, que eram os trabalhadores, tinham bastante medo. Outros peixes que eram bastante apreciados em aquário, né, o acará disco, e aqui o acará bandeira, também bem comum em loja de aquário. E um tucunaré e um outro peixe da mesma família, né, dos ciclídeos. Aqui um grupo de peixe elétrico. Não sei se vocês têm conhecimento, já ouviram falar no poraquê? Ou já ouviram falar nessas famílias desses peixes elétricos? Pessoal que fez vertebrados já, né? Já fizeram... Esses são peixes da família dos peixes, da ordem dos peixes elétricos, mas esses aqui não dão choque, né? Eles só emitem campo elétrico para localização e alimentação e defesa. Os peixes do grupo dos bagres. Surubim, peixe muito bom de comer. Aqui uns peixes com formato mais... A Lu está perguntando aqui quantas pessoas mais ou menos envolvidas nesse trabalho de resgate aí. Eu botei no início, eram 10 biólogos e, em média, 120 auxiliares. E assim, em média, porque lá a gente tinha um grande problema com a mão de obra lá. Que no período que a gente estava, que era final de 2012, início de 2013, era o período mais, como é que eu vou dizer, mais forte da obra, assim, é o período que mais se tinha trabalho na obra. Então, toda a mão de obra da região e toda a mão de obra que chegava de fora tinha emprego no CCB, no consórcio, ou nas empresas que trabalhavam no consórcio. E essas empresas pagavam melhor, pagavam bem. Então, era muito difícil conseguir mão de obra. Então, a gente trabalhava em média com 120, mas se trabalhava assim, tu contratava 15 num dia e demitia 10 no mesmo dia.
Então tinha muita gente entrando e saindo, porque os caras entravam e a mão de obra era muito desqualificada, ninguém queria trabalhar, começava a ver o que era o trabalho e queriam ir embora, ou então tinha problemas que tinha muito na região, que desses 10 biólogos que eram os coordenadores dos grupos, tinha uns 5, ou não me lembro se era 5, não, eram 5 mulheres, 5 biólogas. E lá na região, aquele pessoal tem muita coisa, muito machismo. Então teve vários casos dos caras não obedecerem às mulheres. Mais de uma vez o cara dizer para a bióloga, olha, eu não obedeço a ordem de mulher. E aí tinha que se mandar embora. Então, essa empresa que eu estava prestando serviço lá, tinha um departamento pessoal no canteiro de obras. E a cada dia eles contratavam, como eu falei, contratavam 15 e demitiam 10. Então, todo dia chegava a Kombi com um trabalhador novo e ia o carro embora com um trabalhador que era demitido. Então, mas a média era isso, era em torno de 120 a 140 pessoas, dependendo da época. A nossa meta era ter 10 biólogos e 120 auxiliares. Seria um biólogo com uma equipe de 12 auxiliares. Mas isso, às vezes, variava um pouco por essa questão da mão de obra. Tá ok? Então, aqui só para uma espécie com um formato um pouquinho diferente. Esse aqui é quem conhece peixe marinho conhece o baiacu, né? Esse aqui é uma espécie de baiacu de água doce. Aliás, é a única espécie, é um gênero monotípico que ocorre na região amazônica. Aqui um linguado, aquele peixe que só tem um lado só. Aqui um grupo de peixe das famílias, é um siluriformes também, mas todos a família Doradidae, que a característica são esses espinhos laterais. São umas placas com espinho que eles têm na lateral do corpo. Aqui uma pirarara, esse é um peixe bem conhecido da Amazônia, um peixe meio símbolo, um dos grandes bagres amazônicos. E aquelas arraias, né? Esse era um outro problema que a gente tinha que se cuidar muito com essas arraias, tem um esporão muito forte. O ferimento causado pelo esporão é extremamente dolorido. Esse pessoal, alguns que trabalhavam lá tinham uma maneira de pegar muito, os caras sabiam lidar com esse bicho, sabiam como segurar, mas dentro da água era complicado. A nossa sorte, a gente teve apenas um acidente com arraia, com auxiliar, que foi um acidente relativamente leve, assim, o esporão não chegou a cravar na perna do rapaz, ele só raspou, mas ainda assim ele ficou 15 dias afastado, uma dor absurda. Então, um problema bem sério para quem tinha que cuidar bastante lá. E lá tinham várias espécies de raia, né? Aqui tem 4 espécies diferentes de... E essa aí era filhotinha, né? Pelo jeito. Essa aqui era... Mas teve algumas maiores que essa, cara. Teve raia bem maior que essa. Teve a raia o Transfish que a gente tinha no caminhão, que era o grande. São um Transfish de 2.000 litros, mas a tampa dele não era tão grande. Ela teve umas que foi difícil de conseguir colocar dentro do Transfish, assim, ela tinha que meio que quase dobrar ela para conseguir colocar lá dentro. Era bem maior que essa aqui. Ô Zé, tem uma estudante aqui que está perguntando se os peixes elétricos tinham algum tipo de protocolo diferenciado para resgate. Sim. Esse aqui, ó, esse aqui é o poraquê que eu falei aquela hora, né, que é o Electroforos elétricos, é o gênero e espécie desse peixe. Esse é o poraquê perigoso, tanto dá para ver aqui que ele está com uma luva diferente, essa luva é para aquelas luvas de alta tensão, tu pode pegar o pessoal que trabalha em rede elétrica, e também a nossa sorte, a gente não teve nenhum acidente com o poraquê, apesar de ter capturado vários lá, e esse peixe é bem complicado, porque ele pode dar uma descarga de até 600 volts. E isso pode dar uma parada cardíaca, né? Dependendo da pessoa, ela pode até ter um caso de... Eu tive um cara que eu conheci num trabalho no Peru, que um amigo dele morreu com um choque de poraquê na altura do peito. Ele estava dentro de uma área alagada e o poraquê passou na altura do peito dele e deu choque.
e o cara morreu. Então, assim, tinha um cuidado bem grande, assim, tinha alguns, esse aqui era um, esse cara da foto é um, e tinha um outro, tinham outros dois trabalhadores pescadores, que eram pescadores da região um pouco mais velhos, que também tinham uma maneira bem, eles conheciam os ambientes, sabiam lidar bastante com esse peixe. E ele era um outro problema também, né, porque quando se capturava um poraquê, ele tinha aqui sozinho dentro da caixa de transfish, se botasse outros peixes lá, ele matava tudo. Então, cara, quando pegava um desses, tinha que botar numa caminhonete e já levar para a área de soltura. Então, aqui só mostrando como é que eram as caixas de transporte, né? É uma caixa específica para peixe, ela é térmica. Na parte do fundo tem uma malha com mangueira toda furada para oxigenar a água, né? Ela é ligada com um cilindro de oxigênio. Então, se colocava os peixes aqui dentro, quando chegavam uma determinada quantidade, a caminhonete ia até o ponto de soltura. Aqui, ó, aquele exemplo que eu falei, o poraquê, quando capturava um, ele tinha que ir sozinho dentro da caixa. Tinha que levar para a soltura sozinho. Aqui embaixo vocês podem ver aquilo que eu falei, aquela malha com as mangueiras furadas para o oxigênio, aqui a mangueira ligada no cilindro de oxigênio. Essa é a caixa grande que eu falei, né? Aquela do caminhão, que tem uma tampa diferente. Aquela que eu te falei, Paulinho, tinha uma raia, quase a gente não conseguia colocar aqui dentro. Aqui o rapaz virando. E aqui é aquela parte que eu falei, né? Os peixes vinham em baldes lá da área de resgate. Quando chegavam aqui dentro, onde estava o caminhão com a caixa, eles eram passados para esses cestos aqui. E aí esse cesto era pesado e aí já voltava para a água, né, para tentar manipular o mínimo possível os peixes, né, para estressar o mínimo possível. Mas se fazia esse trabalho de pesagem que era uma exigência do IBAMA, né, de ter uma certa controle da biomassa capturada. Aqui um transfish no barco, isso aqui foi no início quando logo começou a deplecionar a ensecadeira. Tinham áreas que não tinha acesso com carro, aquelas áreas dos pedrais que eu mostrei lá no início. Então, se colocava um transfish dentro do barco, se ia com o barco até o ponto. Quando esse transfish estava com a quantidade certa de peixe, lá que não podia se colocar uma densidade muito grande, o barco voltava até a margem, se passava esses peixes para o transfish da caminhonete, e aí se levava para a área de soltura. Aqui também um outro ponto, ali a caixa na caminhonete, o pessoal já pesando e largando os peixes ali dentro. Aqui também é o processo de pesagem, tirava do balde, botava, aqui já é num pulsar, não era naquele cesto, pesava e já voltava já se colocava dentro da caixa. E aqui é na área de soltura, essa é a caixa grande, aquela que eu falei, é de 2.000 litros. Essa caixa era melhor de lidar, porque ela tem a tampa superior onde colocavam os peixes e aqui embaixo tinha uma tampa lateral. Então se encaixava essa calha na caixa para soltar os peixes, aí abria e os peixes saíam pela calha aqui dentro d'água. Tinha um processo também antes de soltar os peixes que estavam dentro da caixa, a gente um pouco acima aqui tinha uma bomba de água aqui do lado com um ponto de captação. Então se colocava o caminhão ali, se fazia uma adaptação dos peixes para a temperatura da água da caixa ficar muito mais parecida com a temperatura da água do rio, que era mais baixa do que ficava na caixa. Então se fazia esse processo de adaptação, que levava de 10 a 15 minutos. Tomar uma água, então. E aí os peixes desciam pela rampa, desciam por essa calha para aqui na parte da calha do rio. Aqui só um detalhe mostrando ele abrindo a tampa aqui. Abrindo a tampa e aí depois os peixes corriam por aqui, ó. Nesse caso descendo uma pirarara, que era uma bem grande também. Aqui é aquela bomba que eu falei, que a gente captava a água para fazer a adaptação dentro da caixa. E aqui uns outros animais que apareceram que a gente resgatava durante o trabalho lá, né? Teve muita tartaruga e tracajá presa no meio das pedras. Tiramos
Tartaruga e tracajá foram dezenas, assim, foram muitos. Tatu, que apareceu, não sei o que ele estava fazendo lá, porque a área só tinha pedra e terra. Opa. Preguiça aparecia bastante também. Tiveram várias preguiças que não sei de onde é que saíam, porque também era uma área que não tinha mais árvores, já tinha uma área que tinha sido totalmente desmatada. Jacaré. Esse eu estou segurando porque ele está com a boca amarrada já. E essa sucuri que apareceu também, que os caras de lá fizeram uma festa quando pegaram ela. E aqui, então, só para terem uma ideia, é um gráfico com aquela biomassa que eu falei, né? O que a gente conseguiu resgatar nesse período de 43 dias de trabalho na ensecadeira do pimental. Aqui, como vocês podem ver, a parte inicial eram valores pequenos, valores baixos. Teve um dia aqui que teve 2 toneladas, mas o resto tudo na faixa de perto de 1 tonelada e pouco. E aqui no final, que foi o período mais estressante, né, que teve esse pico aqui de quase 6.500 quilos, aqui quase 6 toneladas, 4 toneladas, e o último dia aqui 2,5 toneladas, eram quantidades bem grandes, assim, então a gente não parava, praticamente não tinha descanso durante o dia inteiro. O total de peixe resgatado na área foram em torno de 65 toneladas, deu um pouco abaixo do que a gente tinha previsto inicialmente, né, em torno de 90 toneladas, deu 65, e a biomassa perecida, que a gente chamava, né, que são os peixes mortos, ficou em menos de 3 toneladas, né, então deu menos de 3% de mortandade. O IBAMA tolera até 10%, então nós ficamos numa margem bem boa, assim, nessa parte de biomassa de peixes perecidos. José. Oi, fala. Isso que eu ia perguntar. Então dá para essa biomassa perecida, ela é estimada, né? Sim, não, essa era mais fácil de estimar, né? Porque tu pegava o peixe morto, então não tinha muito ter cuidado, né? O peixe vivo é mais complicado, porque tu tem que ter cuidado, evitar estressar mais do que ele já está estressado ali dentro daquele ambiente. Então, provavelmente a biomassa que a gente retirou é um pouco mais do que isso que a gente conseguiu estimar, conseguiu pesar realmente, né? Porque muitas vezes... Mas então essa perecida é pesada realmente, esse é o peso do peixe morto que você capturou, né? Sim, essa mas sim. Será que dá para fazer uma... Então, minha pergunta era essa. Dá para estimar, porque assim, provavelmente teve peixe que não conseguiu resgatar, nem vivo nem morto, né? Ficou lá no meio da pedra, no meio da lama. Não, no meio da lama, nesse caso específico dessa ensecadeira do pimental, não teve muita área com lama, não se teve isso, então isso não ficou. Mas no meio das pedras, com certeza, ficou muito peixe. Mas não dá para estimar o quanto ficou, assim? Não tem como saber isso. Tá. É difícil. Não tem como. É praticamente impossível, né? Porque por mais que tu tente tirar, tem uns bichos que vão para o fundo e tu não consegue ter acesso a... Mas a biomassa de peixe morto, essa é bem estimada, porque todo peixe que era recolhido que estava morto, a gente ia acumulando num local e pesava. E depois fazia o descarte dentro da área estabelecida lá pelo consórcio. Uma mensuração direta daí, né? Sim, e no caso, assim, você falou que o IBAMA, ele tolera, isso deve ser um regulamento do próprio IBAMA, né? 10% de... Até 10%. Isso. Caso a biomassa perecida supere 10% da resgatada, o IBAMA faz multa? Não, aí o que tem que se fazer? Tem que se ver em que circunstância que ocorreu essa mortandade. Pode acontecer de tu não ter acesso, no caso do pimental ali não tinha isso, mas de tu não ter acesso naquele determinado momento para chegar no lugar onde os peixes estão presos, e eles acabam morrendo. Ali no pimental a gente tinha acesso a praticamente todos os pontos, era mais tranquilo.
mas chegou a ocorrer algumas mortandades que fugiu do nosso controle, que era assim, a gente trabalhava, o bombeamento funcionava 24 horas, mas tinha pontos que ficavam isolados, que eles colocavam uma bomba específica para aquele lugar, que a gente estava trabalhando. Então, a gente dizia, ó, esse ponto está bombeando enquanto a gente está trabalhando aqui. Quando a gente parava o trabalho, parava o bombeamento, porque poderia, durante a noite, aquela área secar e a gente não está ali para resgatar. Esse trabalho de resgate não pode ser feito à noite, né? Não tem como tu fazer esse trabalho durante a noite. Que, aliás, os caras queriam que, o consórcio queria que a gente trabalhasse 24 horas, né? Porque eles diziam que ia botar iluminação, não sei o que, mas, enfim, não tem como. E aconteceu em um ou dois casos, eu me lembro bem de um, que a gente pediu para desligar o bombeamento e ligar o que a gente chama de bomba de retorno, que é para jogar água de volta. Uma bomba menor joga uma água para ficar aerando aquela área que está se trabalhando durante a noite. E a gente fez esse pedido e os caras simplesmente não ligaram a bomba. Então chegou no outro dia de manhã, tinha bastante peixe morto. Então isso nesse caso, é uma falha no processo, e nesse caso, se o IBAMA tivesse ultrapassado a mortandade, o número de peixes mortos por esse motivo, certamente teria multa, teria alguma sanção do... Mas Belo Monte tinha outra coisa peculiar lá. O IBAMA não entrava em Belo Monte. Foi um período bastante esquisito, assim, porque a ensecadeira essa do Pimental foi a maior ensecadeira já feita no Brasil. Nunca se fez uma ensecadeira com uma área tão grande. E dos 43 dias que a gente trabalhou lá, em nenhum dia o IBAMA passou lá, para olhar o que estava sendo feito, para acompanhar o trabalho. Não digo para fiscalizar, para ver, não, se está morrendo ou não, mas digo para acompanhar, para entender o que está sendo feito, sabe? Eles não entravam dentro do canteiro de obras. E aí eu não sei se era um problema, alguma coisa do governo, de não querer que atrapalhasse a construção, e teve muito disso lá, né, enfim, aí o IBAMA só compareceu no Belo Monte no final, quando estavam fazendo os testes de turbina lá no Pimental, que isso já foi 2015, que aí a gente estava fazendo resgate ainda, mas já era uma quantidade menor de peixe. Mas nesse processo de testar a abertura de comportas no Pimental, deu uma mortandade monstruosa lá, acho que chegou a morrer quase 20 toneladas de peixe. E aí o IBAMA foi para lá. Aí sim, aí eles ficaram todo o período pós-enchimento ali, durante o enchimento eles estavam acompanhando o trabalho lá. Mas nesse período que a gente trabalhou não teve fiscalização. Mas a mortandade foi relativamente baixa, assim, foi bem abaixo do que eles toleram. Mais alguma coisa aí, pessoal, dentro do que foi falado até agora? Tranquilo, segue o barco. Tá. Que agora você vai falar na sua frente. Vou perguntar agora, falar na sua frente, deixamos mais para frente, obviamente, tá? Mas então isso aqui o que você está mostrando é biomassa, né? Tem também um relatório de espécies, de diversidade, de riqueza? Não, isso a gente chegou a fazer, tem uns relatórios gerenciados, mas essa parte de identificação, de tentar se ter uma estimativa de biomassa por espécie ou por gênero, alguma coisa assim, já é bem mais complicada, porque aí tu tem que manusear mais os peixes, e a intenção do resgate em si é tirar o maior número de peixe vivo. Então, quando tu começa a manusear muito, tentar fazer esse tipo de estimativa, já fica mais complicado. Nós fizemos alguns relatórios, principalmente com peixe morto, de levantamento de identificação de espécies, mas não é uma coisa muito realista, assim, porque tu não consegue ter uma ideia de todas as espécies que tinham dentro do ambiente lá. Entendi, legal. Certo? Mas basicamente o trabalho que eu tinha para falar era isso, assim, era toda essa... mostrar ali o que foi a maneira que é feito, como é que foi o bombeamento, como é que foi o resgate, aquela coisa de catar, a coisa de passar as redes e
esse trabalho diário, assim, de dia inteiro, das 7 da manhã às 7 da noite, passar molhado, tá o tempo inteiro dentro d'água, tá o tempo inteiro num ambiente que não tem sombra, que não tem nada. Dia de sol era um problema sério. Dia de chuva também era complicado, porque tu também não tinha lugar para te abrigar. E, enfim, era isso. Essa foi o grande desafio dentro desse trabalho aí de resgate sem secadeira. Aqui é só agora falar a questão de Belo Monte mesmo, da usina em si, né? O pessoal tem muita controvérsia em termos de se Belo Monte é viável, se Belo Monte foi economicamente viável. Então agora já está construída, não tem mais o que ser feito, mas essa obra foi orçada inicialmente em 19 bilhões, quando eles lançaram o primeiro edital lá de venda do primeiro edital do leilão. Aí essas grandes empreiteiras não entraram no leilão, eles achavam que não valia, que não teria como, que ela custaria bem mais. Então ela foi depois reavaliada em 25 bilhões. O custo final dela ficou em cerca de 40 bilhões de reais, com a capacidade instalada de 11 mil megawatts. É uma usina, 11 mil megawatts é uma produção relativamente grande. Só que a energia firme de Belo Monte é só 4.571 megawatts, isso é 42% da capacidade instalada. E vocês têm ideia o que é energia firme, o que é... Tem aí, pessoal? Acho que não, Zé. Pode explicar. Não? Tá, é que assim, uma barragem, ela é projetada, ela tem uma capacidade instalada, que nesse caso aí, Belo Monte seria 11 mil megawatts. Só que ela não gera, 11 mil megawatts mês, né? Essa é a produção mensal. Só que nenhuma usina consegue gerar 100% da capacidade instalada o ano inteiro. Ela vai gerar um pouco menos que isso. Então, energia firme é isso. Energia firme é o que ela consegue gerar mensalmente, a média do que ela gera mensalmente no período de um ano. Então, Belo Monte seria 4.500, ou seja, 42% da capacidade instalada. Só que assim, o rio Xingu, ele tem como eu falei no início lá, a sazonalidade lá, o período de seca e cheia é muito marcado, assim, ele é bem constante. Então, no período de cheia, que é ali começa em outubro, vai até janeiro, fevereiro, então, às vezes março, ali no sítio Pimental chega a passar cerca de 22 a 24 mil metros cúbicos de água por minuto. No período de seca, esse valor cai para 700, 800. Então, aqui vem de novo aquela história que eu falei no início da usina fio d'água. Então, no período de cheia, aqui agora esse gráfico aqui vai mostrar bem direitinho para vocês. Esse é um gráfico que eu tirei do site da ONS, né, do Operador Nacional do Sistema. Então, você pode ver aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, até maio, ela está gerando bastante. Esse é o período de chuva começa aqui, outubro, novembro. Novembro ainda tem pouca chuva, dezembro já começa a aumentar. Esse período é o período de cheia do Xingu. Então, esse é o período que ela gera bastante. No período de seca, olha o que sobra para Belo Monte lá. 580 megawatts, 300, 270. Então, ela gera muito bem abaixo do que seria a energia, até a energia firme. A energia firme dela é em torno disso aqui, ó, 4 mil. Então, esse gráfico mostra que Belo Monte provavelmente não vai ser economicamente viável, ou seja, ela não vai se pagar no período de concessão dos 30 anos, justamente por essa variação sazonal do nível da água e pelo tipo de usina que foi construído, que é essa usina a fio d'água. Como ela não tem um reservatório de acumulação, ela só gera o que está passando no rio naquele momento. Então é bastante complicado a situação de geração na região lá. Tanto que agora, em dezembro do ano passado, a Norte Energia, ela teve
ela pediu autorização para a ANEEL, ela mudou o estatuto dela, porque ela é só produtora de energia hidrelétrica, e ela pediu autorização para a ANEEL para construir usinas térmicas na região. Provavelmente a combustível fóssil, né? Não sei se diesel, não sei o que seria essas usinas, para complementar a geração dela, para tentar pagar o investimento que foi feito com o Belo Monte. Então, é complicado dizer se realmente vai ser uma usina, se valeu a pena esse investimento todo, esse impacto ambiental gigantesco que teve para a região, principal, não só ambiental, né? O impacto social foi muito grande, principalmente para a cidade de Altamira, que já era uma cidade bem desestruturada, e com a obra teve muito mais, uma quantidade de gente muito grande, inflou muito a cidade, e muitas dessas pessoas acabaram, como ficaram muito tempo lá, acabaram casando, formando família, e continuam morando na região, que atualmente não tem nada de emprego, ela não tem muita vocação para indústria, para nada, né? Então, está um impacto social bem forte na região lá. E era isso, pessoal. E agora ver o que vocês querem, tem perguntas aí para fazer, querem entender mais alguma coisa? Muito legal, Zé. Tá aberto aí, pessoal. Pode ser o chat ou abrir o microfone e perguntar para o Zé aí. Aproveita que esse trabalho. E agora deixa eu sair aqui, porque aí eu enxergo o chat na outra página eu não enxergo. Tá. Ninguém tem dúvidas em relação aos trabalhos, nem tanto, mas em relação a toda a obra, a questão do empreendimento. Fazer um comentário do que você falou no final, né? A gente não tem muita noção do que é do que representa realmente a capacidade instalada, né? Ou seja, você mostrou ali, né, pelo menos em 2019, mesmo nos meses de chuva, fevereiro, janeiro, a capacidade instalada não é atingida, né? Tipo, não, é exatamente por isso que eu mostrei aquele gráfico. Desde que ela foi inaugurada, desde que a última turbina entrou em operação, ela não conseguiu atingir a capacidade instalada ainda. E eu não sei se isso é normal, acho que parece que não. Você pegar uma outra usina grande, né, de porte, não, provavelmente... Dificilmente uma usina consegue, como eu falei antes, dificilmente ela consegue gerar 100%. Ela vai, mas assim, ó, só o problema de Belo Monte é que ela está bem abaixo do que seria o esperado para ela. Mas pelo menos ali, como tu falou, no período de cheia, ela deveria gerar perto de 11 mil. Não digo os 11.200 instalados, mas perto de 11 mil ela deveria chegar. E ela chegou no máximo ali, eu acho que era 7 mil ali. É difícil para a gente ter esse parâmetro de comparação, o que é aceitável. Então, parece, pelo que você falou, imagino que realmente 100% nenhuma vai gerar, mas se chega lá 90, 95, né, normalmente, agora ela está bem longe disso, né? Para ter uma ideia, Itaipu, a Belo Monte ali, deixa eu só voltar aqui no... Belo Monte, ela gera em torno de 42% da capacidade instalada, que é a energia firme dela. Para ter uma ideia, Itaipu é 65%, eu acho. É bem então, mais. Aí tu já consegue ter uma... normalmente as usinas têm que ter pelo menos mais de 50%, a energia firme tem que ser pelo menos mais de 50%, seria o ideal. Quer dizer, o ideal seria mais, né? Mas nenhuma consegue gerar 100%. Mas Belo Monte está ficando bem abaixo do esperado. Porque tem vários problemas que o pessoal está falando, tem estudos mostrando que o desmatamento nas cabeceiras do Xingu, que são as cabeceiras do Xingu é no Mato Grosso, né? Que é uma região extremamente impactada pelo agronegócio, então o desmatamento é muito grande. Então, o desmatamento está comprometendo o nível a quantidade de água que está descendo pelo Xingu. Então, já tá se prevendo para daqui de agora para adiante
tem uma quantidade menor ainda de água durante os períodos de cheia. E uma quantidade baixa também nos períodos de seca. Né? Então, dificilmente ela vai chegar... eu acho que ela não vai gerar nem a energia firme que ela foi projetada. Daí, pessoal, quem mais tem perguntas? Não mais? Não mais? Opa, teve aqui, ó. Muito importante para uma reflexão que tem tudo a ver com o nosso cotidiano atual, no momento, né? Claro, hoje o Paraná está passando sua maior crise hídrica nos últimos anos. A relação geográfica com a biologia, interessante, nos põe desafio de estar sempre pensando soluções hídricas que são tão necessárias. Excelente palestra. Isso aí. Eu estou trabalhando ainda, peguei um trabalho, está fazendo os monitoramentos reservatórios da Copel, aí no Paraná. E eu tive agora foi dezembro e janeiro, principalmente nos reservatórios ali do Iguaçu, a coisa está bem complicada mesmo. O nível da água é muito baixo. Aqui no sul também está bem feio, aqui no Rio Grande do Sul também está muito ruim, né? Ô, José, Oi. Enquanto ninguém se anima, né, vou perguntar algo que está relacionado à tua palestra, mas não é diretamente o conteúdo que você abordou, né? Mas como é que é para o biólogo a atuação de campo, assim, como começar, como é que você pode, sei lá, contar da tua trajetória e dizer o que você vê hoje, né, à vontade. Mas assim, a gente tem um curso de licenciatura, obviamente, você sabe, né? Mas eu também fiz só licenciatura quando eu me formei, né? E conheço muito poucos biólogos que trabalham em campo, né? O pessoal que se formou comigo, que eu lembro assim de cabeça, um só, é uma moça só. E como que é para atuar nessa área? Onde buscar, que caminho seguir? Assim, ó, eu não sei, tu trabalha com algum grupo específico de animais ou plantas? Com peixes também. Com peixe? Oh, interessante. É peixeiro também. É peixeiro também. É peixeiro. Tá. Não, é assim, ó, se tu tem interesse em trabalhar nessa área com peixe, principalmente se for o caso, é enviar currículo para empresas de consultoria ambiental. É procurar olhar, no caso, procurar na internet as empresas que trabalham nessa área e enviar currículo. Essa empresa que eu trabalhei em Belo Monte é uma empresa de Goiânia, que eles estavam querendo alguém para... Depois eu acabei ficando de coordenador técnico de todo o resgate lá em Belo Monte, e aí eles entraram em contato com o pessoal da Universidade Federal aqui, que por um acaso o coordenador lá foi meu orientador no mestrado e no doutorado. E aí ele me indicou, eles entraram em contato comigo e eu fui para lá. Mas é assim, é correr atrás, mandar currículo e é isso. Eu comecei na consultoria num período que era um pouco diferente do que é atualmente, né? Não se tinha quase empresas grandes de consultoria ambiental. A gente começou fazendo trabalhinhos pequenos aqui em PCH, no Rio Grande do Sul. E aí, com isso, eu comecei a conhecer outras empresas, e agora eu tenho um grupo, mais ou menos, assim, de umas 7, 8 empresas que eu presto serviço. Mas, para começar, o ideal é isso, entrar em contato com essas empresas e mandar currículo. Isso aí. E hoje, como é que tá? Assim, eu imagino que nos últimos anos vem crescendo, vem crescendo toda a preocupação ambiental, e com a preocupação em relação ao meio ambiente, cresce também o número de normatizações, de regulamentos, né? A fiscalização acaba crescendo, a gente meio que vê alguns períodos em que ela é maior, outros menores, né? O Estado fica mais equipado, menos equipado, né? Para fiscalizar. Tal.
Mas então eu imagino que isso tudo vem crescendo. Então, mas também, como você falou, cresce também o número de empresas, de pessoas que prestam esse serviço, né? Hoje, como é que está? A concorrência acaba aumentando. A concorrência. Né? Deixa eu só ligar aqui. Não, realmente, ultimamente tem tido um outro tipo de problema. A gente está com essa questão do aumento da concorrência, a gente começou a ter problema com a questão de preço, de valor de mercado. Então, o CR Bills eles dão uma sugestão de honorários, né, de valor de hora, valor de diária, coisas e tal. E até assim, final de 2014, isso conseguia ter quase chegar no valor que eles dão como sugestão lá. Mas de lá para cá, em 2015, ele começou a crise, deu uma parada muito grande nos trabalhos, a maioria dos empreendimentos pararam, e agora estavam começando a recomeçar, antes de ter esse outro problema, mas os valores, tem gente trabalhando com preços muito baixos, assim, eu tenho entrado em concorrências com algumas empresas que eu sou parceiro, e a gente fica apavorado com o valor que o pessoal está cobrando, é coisa assim de não conseguir entender como é que o cara vai conseguir trabalhar, como é que ele vai conseguir ganhar alguma coisa com aquele valor. Então, esse é um problema que está tendo atualmente, assim, tá bem complicado. Mas, enfim, a gente vai indo, vai seguindo aí no... E o conselho fiscaliza de verdade, Zé? Não. Ou é só de brinquedo? Não fiscaliza, ele só dá como sugestão. Tanto que não é o valor, né? Ele dá na página aparece como sugestão. Sim, então, não, mas eu digo assim, no teu caso, tu tem que ter o CRB, tu tem que ter sim. As ARTs, etc. E tu já viste o conselho te cobrando isso? Ou numa determinada obra aí, nunca te perguntaram se tu tinha ART ou não? Não. Isso sim, não, isso é bem fiscalizado. Até não pelo conselho, mas a ART é obrigado quando tu vai fazer a solicitação de licença ambiental, licença de coleta. Aí o órgão ambiental exige a ART. Então é obrigado a ter. Mas a questão de valores, isso não é fiscalizado. Perfeito. Mais alguma coisa, pessoal? Indo para os finalmente. Fala lá. A gente tem pouca oportunidade de conversar, né, com quem trabalha na área de consultoria, então tem algumas curiosidades que eu sempre tive e vou tirar agora, então, aproveitar. Pode perguntar, cara. Então, você perguntou do grupo eu trabalho, né, eu falei que é peixe, né, a gente sabe que tem uma dificuldade grande na identificação, na sistemática, né, então você tem grupos especialistas em várias regiões do Brasil, né, Rio Grande do Sul. Sim. O Paulo já falou que conhece, deve ter sido teu professor também, o Reis, né? Sim. Malabarba, você citou da Federal, deve ter sido ele que você fez pós-graduação. E aqui temos museus de zoologia aqui também em Londrina, em Maringá, né, o pessoal. A gente sabe que às vezes a identificação, eu, por exemplo, como trabalho só com pesquisa, né, com peixe, tem que coletar o peixe e mandar para um sistemata especialista naquele grupo para ele confirmar, ele bater o martelo que é aquela espécie ou não, né? E às vezes a gente precisa confirmar com ferramenta molecular também, né? O famoso barcode, né? O topomoxidase, né? Tem se usado muito. Então eu queria saber de vocês, assim, por exemplo, na parte... Então você está lá, você precisa... Pelo que você falou, o resgate não foi necessário, identificação, mas supondo que você está fazendo uma outra consultoria, por exemplo, um EIA, né, que você tem que identificar as espécies, né, em nível de espécie, né, como é que você faz aí? Você consegue, você consegue correchado de todos os grupos, fica alguma coisa que é em dúvida, precisa mandar para um especialista, precisa fazer
uma identificação molecular, alguma coisa assim? Exige esse problema? Faz tudo menos lambari, Daniel. Lambari ninguém faz, né, cara? Não, assim, Daniel, a identificação a nível molecular não se usa para esses trabalhos. Isso é uma coisa até que eu sou meio contra. Assim, eu acho que a ferramenta molecular é muito boa, ela é importante na parte sistemática, mas tu tem que ter uma parte anatômica também. Justamente por isso. Não adianta tu separar uma espécie, essa aqui, o DNA é desse jeito, essa é desse aqui. É uma coisa que tu não vai conseguir num trabalho, às vezes até em laboratório é difícil fazer isso. Mas, enfim, é uma coisa talvez mais adiante, mais no futuro, fique mais fácil de fazer, se seja mais barato e dê para fazer desse jeito. Mas, normalmente, as identificações, eu trabalho com essa parte. Eu presto serviço para 2 empresas, justamente nessa parte, identificação de espécies. Aí, uma é aqui no Rio Grande do Sul, no interior aqui, são os peixes lá do Rio Madeira, dos monitoramentos da UHE Santo Antônio. Então, os peixes são capturados e eles mandam fixado para cá, ali para essa cidade, aqui em Passo Fundo. E aí eu vou lá para a sede da empresa e faço a identificação lá. Tem toda a estrutura lá, e aí é com chave. Tem o livro do Rio Madeira, que tem umas chaves boas para gênero, e eu tenho um bom conhecimento de gênero em geral, assim. E espécies tu vai em bibliografia especializada. Algumas tu consegue chegar fácil ali, até mesmo nessa chave do próprio livro do Madeira. Tem Depois o Paulinho teve uma coisa do chat ali, cara, uma pergunta. Deixa eu só terminar essa coisa do Daniel aqui. E beleza. O outro trabalho que eu faço é para um EIA-RIMA lá em Roraima, numa UHE que eles querem construir no Rio Branco, mas aí eu vou para lá. Os peixes são coletados, ficam nos freezer lá da sede da empresa, e eu vou para lá e fico lá. Agora, foi no início de maio, eu acho que eu fiquei 10 dias lá para identificar o material da primeira campanha que a gente fez. E aí, escorrendo chave e atrás de bibliografia especializada, e eventualmente tem um bicho lá que eu não consigo ver o que é. Aí eu pego um material fixo, e aí como eu tenho um bom relacionamento pessoal, tanto da Federal quanto do Museu da PUC, eu trago para cá, e aí eu levo ali. E aí mostro para um, mostro para outro. Se é cascudo, eu falo com o Reis, se é lambari, eu vou lá com o Malabarba, se é ciclídeo, eu falo com o Lucena ali da PUC também, e eu faço desse jeito. Mas a minha especialidade é sistemática de peixes, né? Então, eu fiz o meu mestrado e doutorado com lambari. Por lambari, para mim, é bem tranquilo. E os outros grupos eu consigo me defender bem também com. Legal, já tá cascudo, se me permite o trocadilho, já tá cascudo nessa área de identificar. Né? Exatamente. Legal, bacana. Ô Zé, o Lucas pergunta o seguinte... Pois eu vi ali. Você viu? Então... Eu estou vendo aqui. As coletas são desenvolvidas para Rio, teve alguma coleta que é enviada para algum lugar de... Não entendi a pergunta em si, o que... eu acho que ele quer saber assim, primeiro, se todas são devolvidas para o Rio, né? Então aí acho que é bom explicar que essas que tu faz, por exemplo, de identificação, não tem como ser devolvido, né? E em algum momento tem algum tipo de local aí em que a coleta vai ser devolvida para o Rio, por exemplo, essa da Belo Monte foi, né? Que era resgate. Não, assim, resgate, isso. Esse trabalho, geralmente, o que eu faço? Depende do lugar que tu tá. Se os peixes, por exemplo, aqui no Sul, trabalho aqui no Guaíba ou aqui no Rio Uruguai, que eu já conheço praticamente todas as espécies que tem por ali. Se eu estou no campo, eu consigo pegar, o peixe está vivo ainda, eu consigo identificar ele. Se não tem nenhuma solicitação do órgão ambiental de ver sexo, medir, pesar e ver sexo, eu posso liberar o peixe. Eu libero eles. Geralmente eu faço isso. Os trabalhos que eu faço aqui no Sul, a maioria eu faço isso. Mas em outros trabalhos, por exemplo, esse lado que eu estou fazendo em Roraima lá,
não tem como fazer, porque tem que abrir os peixes para medir, pesar, ver sexo e ver conteúdo estomacal. Então, esses tem que sacrificar. Vai depender sempre do objetivo do trabalho, né? Então, no caso aí, se for conteúdo estomacal, não tem jeito, né? E Não, aí tem sempre um controle da coleta também, né? Eu acho que é bom você comentar sobre isso. Você tem já um objetivo de quantos animais você vai ter que coletar para que você atinja esse objetivo. Essa questão de fixar ou soltar o peixe, ou sacrificar ou soltar, depende do que o órgão ambiental está solicitando. Então, por exemplo, como eu falei, esses trabalhos aqui no Sul, a maioria deles, eles querem só saber a diversidade mesmo. Então, eu faço a coleta e já libero os peixes no mesmo local da coleta. Faço a identificação, anoto ali, fotografo e libero. Outros tipos de trabalho, por exemplo, esse aí, a rima lá de Roraima, o órgão ambiental pediu para abrir todos os peixes. Então, tudo que é capturado é colocado em gelo, congelado, depois é feito a identificação e a biometria, né? Medir, pesar, abrir, ver o conteúdo estomacal e ver o estágio reprodutivo. Então, esse não tem, isso aí é sacrificar mesmo. Se o peixe é grande, depois de fazer a biometria, a gente pode mandar para a frigideira. Ele está congelado. Aí ficou, né? Não é fixado em formol. Aí ficou bom. Mais alguma coisa? Moçada, chegou aquela hora lá também de vocês colocarem o nome, né? O nome e a instituição e o e-mail. Coloca ali no chat para a gente recolher as informações de vocês para fazer a certificação, tá? A do Zé eu faço depois, eu mando para ele com uma cartinha de agradecimento. A cartilha de agradecimento e a cerveja que tu me prometeu, né? Não, aí é tu que tem que mandar. Quem produz cerveja é tu, não tem jeito. Ô, pessoal, eu acho que se não tiver mais perguntas, né, a gente precisa agradecer ao José, ao Pese, né? Ao Zé, por favor. O Zé, grande amigo, né? Um baita de um cervejeiro também, ele faz uma cerveja que é uma delícia. E eu acho que foi muito bacana, né? Bastante esclarecedor aí, sobretudo de uma questão mais pontual, mas também a respeito do trabalho dele. Ele contou aí um pouco da história. Eu acho que é bacana a gente conhecer essas opções, essas oportunidades, né? Então, do ponto de vista aí, quem não tinha percebido ainda, mas acho que deu para perceber do ponto de vista da biologia em si, né? A gente falou de taxonomia, a gente falou de ecologia, falou de comportamento animal, a gente falou de vários aspectos aí que são importantes, por exemplo, no trabalho do Zé. Tá? Então, obrigado, Zé, não só pela nossa amizade, né? Mas, sobretudo, pela tua capacidade aí de sintetizar essa atividade tua, foi muito bacana, muito proveitoso, eu gostei bastante, embora já conhecesse, né, muito da tua trajetória, alguns dos teus trabalhos, mas foi extremamente enriquecedor. Tá? Não sei se alguém mais queria falar, o Daniel aí gostou bastante também, é nosso professor da área de genética também, o Bruno está por aí, quem mais? Eu acho que a professora Luciana, que é a coordenadora, ela teve que sair, ela me deu um toque aqui, ela também agradeceu o nome do curso, né, então agradecemos todos aí. A Nádia também, que é professora, está por aí, se alguém quiser dar mais uma palavrinha, pode falar aí, está aberto o microfone. Ô Paulo, Zé, quero agradecer, obrigado pela disponibilidade, obrigado por ter separado esse tempinho aí para falar com a gente, falar com nossos alunos, né? Realmente é muito legal ver o trabalho do biólogo
também fora da sala de aula, né? Não, claro, não desmenosprezando o trabalho da sala de aula, que Não, é o que a gente faz. Muito pelo contrário, né, Daniel? A sala de aula, a importância é muito grande. Muito grande. Mas é muito interessante ver o trabalho de campo, né? Porque a gente tem bastante... A gente no Brasil tem uma tradição de formação do biólogo para trabalhar em sala de aula e muitos para pesquisa acadêmica, né? Como você também faz, né? E às vezes a gente acaba não tendo uma formação de empreendedorismo, de consultoria, né? De estar no mundo do trabalho de uma forma um pouquinho diferente, né? Além da pesquisa. É claro que ninguém deixa de fazer pesquisa, mesmo dando aula e mesmo prestando consultoria. Está fazendo pesquisa também. Mas eu mesmo tive uma formação muito pequena nessa área. Tanto é que conheço pouca gente que se formou comigo, que se formou na minha época, né, meus contemporâneos, que foram para a área de consultoria, né, abrir empresas, esse tipo de coisa. Né? Eu lembro de alguns que chegaram a abrir empresa, depois fecharam, mas que eu lembro que está atuando mesmo. Pelo menos a última vez que conversei com ela, já faz um tempinho, acho que foi em 2015, ela ainda estava, né? Não sei agora como é que ela está. Então é bem raro, e é legal, é motivante ver o trabalho, né, do biólogo trabalhando em campo mesmo, né? E conhecer essa atuação. Por exemplo, ela contou coisas aqui que eu não fazia ideia de como acontecia, né? Mesmo já trabalhando com peixe e tal, não fazia ideia desses detalhes, dessas minúcias, né? Então é muito interessante ver como esse trabalho é feito. Então, obrigado e parabéns pela tua fala, parabéns pela palestra, né? Você demonstra também o conhecimento não só do mundo biológico, mas de tudo que está envolvido ali na construção da usina, né? Que é onde o mundo biológico está inserido também. Né? Então, parabéns pela fala e muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder mostrar isso. Isso é outra coisa, né? Eu trabalho há muito tempo com isso, mas converso com os amigos, falo um pouco do meu trabalho, mas poder mostrar para um grupo de estudantes, de biólogos, o que a gente faz, o que eu faço, como é que é feito esse trabalho, isso foi muito legal, assim, porque é difícil ter essa oportunidade. Então, eu que quero agradecer a oportunidade que vocês me deram de poder falar isso, de mostrar, e agradecer pela atenção de todos aí durante a apresentação. E é isso, para mim foi muito bom, assim, porque consegui sair um pouco desse meu mundo que é só consultoria, que ao contrário de vocês, o meu é só na consultoria, eu só falo basicamente com gente dessa área. Um pouco ali na PUC, na Federal aqui, mas ter esse contato com alunos, assim, fazia tempo que eu não tinha, assim, então foi bem interessante, muito bom. Uma oportunidade legal, assim. Outros convites virão, né, Paulo? Com certeza. Amiga para essas coisas. Tá certo. Gente, muito obrigado, então. Obrigado pela participação de todos aí. Não esqueça de colocar o nome de vocês ali no chat para a gente fazer a certificação depois, tá ok? Obrigado, Zé. Um grande abraço. Abraço na família aí. Meu querido amigo, tô com saudade. Também, um grande abraço para todos aí, agradecer a todo o pessoal que teve a paciência de ficar escutando aí. Valeu, obrigado pelo espaço, pelo tempo. Falou.